Por 2 anos, o apóstolo Paulo esteve preso aqui em Cesareia. Nunca mais retornou ao lar. Não voltou a Jerusalém outra vez. Estava numa prisão escura e úmida, provado, julgado por Félix e Festo. Mas não perdeu a esperança. Hoje descobriremos por quê. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Mark Finley. Hoje, ele conservou viva a esperança. Cesareia está hoje em ruínas, mas nos dias do apóstolo Paulo, esta cidade, na costa do Mediterrâneo, era uma próspera metrópole. Paulo fora trazido de Jerusalém para cá para julgamento. Foi ouvido primeiro por Félix e depois por Festo. E me pergunto o que passou pela mente de Paulo quando foi preso aqui em Cesareia. Pergunto-me que tipo de pensamento ia pela cabeça dele. Paulo estava irado? Estava amargo? Ou estava cheio de esperança e de otimismo? Estava desanimado? Sentia ele que a sentença de morte pairava sobre sua cabeça? O que realmente passava pela mente de Paulo? Temos um pequeno vislumbre do pensamento do apóstolo Paulo por algumas das cartas que escreveu. Ele esteve preso aqui em Cesareia em 60 depois de Cristo. Foi nesse mesmo ano que ele escreveu o livro de Romanos. Quando você lê Romanos, você percebe que Paulo não estava desesperado, nem desanimado, mas cheio de otimismo. Como pode um homem, em face de um julgamento, um homem que não mais retornaria ao lar, um homem que jamais voltaria à sua cidade, a Jerusalém, um homem que nunca estaria livre outra vez, como poderia um homem, diante de uma sentença de morte em Roma, e que após 2 anos de prisão aqui em Cesareia, navegaria pelo Mediterrâneo, como poderia manter tal esperança e tal otimismo? Havia certamente princípios firmes, arraigados na mente de Paulo que o mantinham acima de todas as circunstâncias. Quando você e eu agarramos esses princípios que são fundamentais na vida e no cristianismo, nós podemos pairar acima das circunstâncias que também enfrentamos, amigo. Há 4 coisas que um cristão não tem. E podemos encontrá-las encravadas no 8º capítulo do livro de Romanos. Assim, gostaria de abrir a Bíblia hoje e partilhar com você, no 8º capítulo do livro de Romanos, 4 coisas que o cristão não tem. 4 razões porque Paulo estava assim animado e cheio de coragem, otimismo e esperança. Em Romanos 8, verso 1, Paulo escreve: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo diz que não há condenação. Embora aqui Paulo estivesse preso pelo homem, as cadeias da culpa e do remorso não o prendiam. Embora estivesse numa prisão em Roma, era livre, tinha liberdade real. A Bíblia diz que não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a culpa que destrói nosso espírito, porque é a culpa que destrói nossa esperança. Lembro-me de uma ocasião, há alguns anos, quando eu fazia uma série evangelística no auditório do Kremlin. Havia muita gente que chegamos a ter 6.500 pessoas na primeira sessão e 6.500 na segunda sessão, e muitas vezes, entre as 2 sessões, porque não caberia todos de uma só vez, eu me sentava e descansava um pouco no pequeno escritório. Uma noite eu estava sentado no escritório e um homem invadiu aquela sala. Ele tinha cabelos pretos, a barba por fazer e uma cicatriz num dos lados do rosto. E ele veio gritando algo em russo e eu pensei que ele ia me atacar, eu pensei que ele estava vindo para me agredir. Meu intérprete colocou-se entre nós 2.
E logo eu ouvi que aquele homem era um famoso criminoso russo e ele era um homem que tinha sido julgado umas 27 vezes. Ele era um homem cheio de culpa, raiva, amargura e ressentimentos. Embora estivesse livre, solto nas ruas, ele continuava preso pela culpa, como se estivesse atrás das grades. Eis o que ele me disse. Pastor Finley, se pode ajudar-me a saber como tratar com este remorso. Se pode ajudar-me a saber como tratar com esta culpa. Se pode ajudar-me a ter liberdade interior. Faça alguma coisa. Nós nos sentamos juntos e eu lhe falei de Jesus, o Cristo, cujas mãos foram fixadas numa cruz, pregadas com cravos, cujo sangue correu pelos braços. O Cristo, que teve uma coroa de espinhos na cabeça, cujas têmporas foram rasgadas pelos longos espinhos. O Cristo, cujo lado foi furado com uma lança e cujo sangue escorreu pela cruz. Falei sobre esse Jesus, que foi pendurado e morto por ele. Então lemos em 1 João 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Expliquei-lhe o Evangelho, lemos em Gálatas 3, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Falamos do fato de Cristo haver sido amaldiçoado por nós, que podemos vir à cruz, podemos encontrar libertação da culpa, ficar livres da culpa, podemos alcançar libertação do remorso. E ali, naquela sala, naquele dia, aquele russo ajoelhou-se no chão e soluçou, abrindo o coração a Deus, e encontrou perdão e graça e libertação do seu remorso. Ele, como o apóstolo Paulo, sentiu que não há condenação para aquele que é perdoado por Cristo Jesus. Paulo foi preso por Félix, mas sentia-se verdadeiramente livre. No livro de Romanos, a Bíblia nos diz que em Cristo não há condenação, mas que também em Cristo não há escravidão. Romanos capítulo 8, versos 14 e 15, a Bíblia diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Você não recebeu o espírito de escravidão. Paulo estava na prisão, mas não em escravidão. Seu espírito era livre. Quando vimos a Cristo, não há escravidão. Não somos escravos da ira, nem escravos da cobiça, nem escravos do alcoolismo, nem escravo do vício das drogas, nem da imoralidade. Quando vimos a Cristo, há uma nova força em nossa vida. Há uma nova dinâmica em nosso viver. Quando vimos a Cristo, não há escravidão. Como vimos no Novo Testamento, a vida de homens e mulheres testificam que Jesus Cristo foi um poderoso libertador. Os demônios foram expulsos pelo poder de Jesus. A mulher que tinha uma hemorragia, que por 12 anos fora médico após médico, encontrou a cura em Jesus. Mateus, tão cuidadoso colhedor de impostos, com o tempo, seus métodos exigentes levaram-no à desonestidade, mas ele encontrou libertação em Jesus. Pedro, com seu temperamento explosivo, encontrou libertação em Jesus. Maria, que fora apanhada em repetidos atos de adultério, encontrou libertação em Jesus. Em Jesus Cristo não há escravidão. Jesus mesmo nos dá uma incrível tranquilidade. Aqui em João 1, verso 12, ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Alguma coisa está dominando hoje. Alguma coisa o está amarrando hoje. E você é escravo de alguma coisa hoje. É escravo da cobiça. Sua mente parece correr. Você pretende ser um cristão, mas pensamentos impuros ocupam a sua mente. Pode ser que você seja escravo do orgulho e do egoísmo. Possivelmente você esteja sendo escravo da ira. Pode estar sendo escravo do rancor, quem sabe. Quem o está dominando hoje? Seja o álcool ou quem sabe,
Você quer livrar-se, mas parece cair outra vez, e outra vez, e outra vez. Ou quem sabe você estava apertando o controle da televisão e encontrou o programa está escrito. Quem sabe você estava pronto para fumar um cigarro de maconha. Pronto para pegar outro cigarro de maconha. Pronto para injetar droga na veia ou tomar pílula. Você está na escravidão e sabe que está. Pode ser que você seja uma dona de casa, viciada no álcool ou em alguma droga receitada que você usa além do necessário. Você está na escravidão e sabe disso. Com Cristo não há escravidão. Veja, amigo, embora o apóstolo Paulo estivesse na prisão aqui em Cesareia, Paulo não estava na escuridão. Paulo não estava na escravidão dos maus hábitos ou do pecado. Porque em Cristo não há condenação. Em Cristo não há escravidão. Em Cristo não há desejos impróprios, frustração permanente. Veja o que Paulo repete em Romanos, no 8º capítulo. Essa é a esperança que Paulo dá a você e a mim em Romanos 8. Em Cristo não há condenação. Porque Jesus provê perdão total e completo e a culpa se vai. Em Cristo não há escravidão, porque Jesus Cristo provê força total e completa. Ele provê liberdade, porque ele quebra os laços que nos prendem. Em Cristo, diz Romanos 8, verso 28, a Bíblia diz: sabemos que não pensamos, nós não achamos, nós não, talvez, não pode ser... não pode ser, eu acho, sabemos. Eu gosto disso, eu gosto da certeza. E sabemos que todas as coisas, não algumas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, a Bíblia não diz que todas as coisas são boas. Ela nos diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem. É isso, amigo. Nem todas as coisas são boas. Mas todas as coisas, quando vêm juntas, quando são, afinal, permitidas por Deus, todas as coisas. E isso, finalmente, será revelado a nós na eternidade. Tudo que acontece conosco nesta vida, todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Meu amigo, quando você olha a Bíblia, Daniel foi levado cativo por Nabucodonosor. Ele foi conduzido da Terra Santa para Babilônia. Depois disso, ele nunca mais viu seu pai de novo, ele nunca mais viu sua mãe de novo. Ele não pôde crescer em sua cultura num lar judeu. Mas Daniel propôs em seu coração servir a Deus e em Babilônia tornou-se assistente do primeiro-ministro do rei. E Deus abençoou o mundo pela influência de Daniel. Todas as coisas cooperam para o bem. Pense em José, vendido por seus irmãos num ato mau como escravo. José foi colocado em uma cova, mas no fim de sua vida, quando José proveu alimento para a família inteira, para a nação toda, José disse: embora vocês tenham me feito mal, Gênesis 50, verso 20, Deus transformou em bem. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Em Cristo não há frustração. Nós podemos ter esta alegria, esta certeza de que tudo que acontece em nossas vidas, Deus transforma em bem. O apóstolo Paulo, aprisionado aqui em Cesareia, era livre, porque em Jesus não há condenação. Seu coração era limpo diante de Deus, porque seus pecados foram perdoados. Em Cristo não há condenação. Não há obsessão, nenhuma maldade dominava a vida de Paulo. Assim aqui em Cesareia, ele estava livre. Ele estava bem. Ele escreveu em Romanos 8, verso 28, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo colocaria sua vida nas mãos de Deus. Paulo colocaria o seu futuro nas mãos de Deus. E mais que isto, Paulo colocaria seu presente nas mãos de Deus. Você colocou seu presente nas mãos de Deus? Você colocou sua vida nas mãos de Deus? Pode ser que sua vida esteja virada. Ela pode estar às avessas, ela pode estar num sobe e desce, você pode estar com problemas familiares no casamento, pode estar passando pelo trauma do divórcio. Pode ser que passe a noite chorando, ansiando pelo amor que você não tem. Pode ser
que tenha perdido o emprego, as contas aumentando. É possível que esteja muito doente. Olhe em torno da sua tristeza. Nem todas as coisas são boas. Mas Deus pode fazer tudo ficar bem, mudar as lágrimas, o desapontamento, a preocupação. Deus pode torná-las boas. Olhe em torno da sua situação, além das lágrimas, além do desapontamento. O Deus que pode fazer o bem para você, esse Deus pode fazer. Enquanto Paulo dormia cada noite, aqui em Cesareia, na costa do Mediterrâneo, ele podia ouvir as ondas quebrarem na costa arenosa. Cada manhã, quando se levantava e olhava ao Mediterrâneo, ele sentia que logo viajava de barco outra vez, cruzando o Mediterrâneo para Roma, onde seria preso. Paulo devia sentir muito a separação, a sensação de estar deixando família e amigos, deixando a terra de sua infância, a terra que aprendera a amar. Cesareia foi a última parada de Paulo antes da prisão em Roma. Foi sua última parada antes da partida final, quando ele passaria dias e noites, longos e tristes meses em Roma. Mas outra vez, o coração de Paulo estava cheio de esperança. Ouça o que ele escreveu aqui em Romanos capítulo 8. E verso 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem nos separará, disse Paulo, do amor de Cristo? Ele estava na prisão, mas escreveu palavras de esperança e otimismo porque ele sentia que, embora logo estivesse viajando pelo Mediterrâneo, nada o separaria do amor de Cristo. E ele diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo sentia que, embora estivesse separado de sua família, dos seus amigos e dos seus queridos, nada o separaria do amor de Cristo. Grades não poderiam, celas não poderiam, soldados romanos não poderiam, cadeias não poderiam, escravidão não poderia. Paulo sentia que a prisão era um santuário. E foi lá que ele encontrou a Deus em suas piores situações. Nada pode separar você do amor de Cristo. Se nas primeiras horas da manhã lágrimas caem de seus olhos pela morte de uma criança, nada pode separar você do amor de Cristo. Se a biópsia de seu seio acusou tumor maligno, nada pode separar você do amor de Cristo. Se a sua família se separa, nada pode separar você do amor de Cristo. Nas dificuldades financeiras, nada pode separar você do amor de Cristo. Jesus Cristo está nas profundas tristezas. Jesus Cristo está nas grandes preocupações. Jesus Cristo está com você nas crises da vida. Você pode buscá-lo hoje. Você pode segurar as suas mãos hoje mesmo, assim como o apóstolo Paulo. Você pode vencer a sua prova hoje, porque nada pode separar-nos do amor de Cristo. O apóstolo Paulo estava quase deixando a costa de Cesareia para viajar num navio como prisioneiro pelo Mediterrâneo até Roma. E ele sentiu de novo que em Jesus não há nenhuma condenação. Você pode sentir hoje, amigo, que em Jesus não há condenação. Toda a sua culpa pode ir embora. Seu amor, seu perdão pode levá-la para sempre. Paulo sentia que em Cristo não há escravidão. E o poder do viver de Cristo, que Paulo conhecia muito bem, pode entrar em sua vida hoje. Em Cristo, a servidão do pecado é quebrada. Você pode ser uma nova pessoa transformada por Jesus.
O apóstolo Paulo não era amargurado porque sentia que em Cristo tudo se transformava juntamente para o bem. Cristo pode tomar os problemas da sua vida. Cristo pode tomar as tragédias da sua vida. Cristo pode tomar as preocupações de sua vida. Em Cristo, tudo coopera juntamente para o bem. Paulo sabia, quando estava pronto a embarcar naquele navio e cruzar o Mediterrâneo, separado da família, dos amigos e dos queridos, ele sabia que nada poderia separá-lo do amor de Cristo. Ele sabia que não sofreria a solidão porque Jesus encheria seu coração com amor. Talvez você sinta solitário hoje, amigo. Solidão pode corroer por dentro como um câncer. Você pode querer que alguém lhe faça companhia. Cristo está alcançando-o agora, porque em Jesus Cristo você pode sentir o calor de seu amor. Você pode sentir seu braço forte. Você pode sentir no seu ouvido a sua voz sussurrando: você é meu filho. Em Cristo não há separação. Estamos unidos com Jesus, nosso irmão maior, unidos com o Pai Celestial, e há calor e brilho que enchem nosso ser, porque em Jesus não há separação. Venha comigo por um momento. De Cesareia, nas praias do Mediterrâneo, até Londres. É durante a Segunda Grande Guerra. E os bombardeios de Hitler estão sacudindo a cidade. Prédios em chamas. Toda noite, Hitler lança bomba após bomba sobre Londres. Quando as bombas caíam, famílias eram mortas. Muitas esposas eram mortas, maridos eram mortos, deixando crianças órfãs. Uma noite, no fundo de um velho abrigo antibombas, um pai e sua filha eram os 2 sobreviventes de uma família de 5. A mãe e 2 filhos haviam sido mortos num bombardeio. A garotinha estava muito assustada. Quando uma bomba explodia, o abrigo todo tremia com o choque. Ela não conseguia dormir naquela noite. O pai tentava animá-la dizendo: querida, aqui é seguro, você está segura aqui. Mas papai, eu estou com tanto medo. Papai, segure a minha mão. O pai tomou a mãozinha daquela menina de 9 anos, mas outra bomba caiu outra vez e o local tremeu outra vez, a terra balançou. A garotinha disse: papai, eu estou com muito medo, eu estou com tanto medo que eu não consigo dormir. E o pai dizia: durma, meu bem, durma. E ela disse: papai, eu só poderei dormir se eu vir que o seu rosto está virado para mim. Quando a terra tremer e a sua vida desabar e a escuridão envolver você, quando você estiver em uma prisão como o apóstolo Paulo, a esperança pode arder em seu coração, porque a face de Deus está virada para você. Você está nos olhos de Deus, no coração de Deus. A face de Deus está virada para você. Por que não voltar a face para Ele agora mesmo? Por que não abrir o coração para Ele agora? Por que não permitir que o Deus do céu acenda a chama da esperança dentro do seu coração agora mesmo, enquanto oramos? Querido Pai Celestial, agradecemos porque em nossos momentos escuros Tu estás. Agradecemos porque quando a esperança parece estar indo embora, Tu a recolocas em nosso coração. E agora, querido Pai, sentimos que em Jesus Cristo não há condenação, que em Cristo não há escravidão, que em Cristo todas as coisas contribuem para o bem, que em Cristo não há separação. E levantamos nossa voz e o nosso coração a Ti agora, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima semana. E está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
O que fazer quando parece que as promessas de Deus não estão se cumprindo? Você já teve a impressão de ter se enganado quanto à vontade de Deus para a sua vida? O que fazer no meio da dúvida? Veja no programa Está Escrito da próxima semana como o pastor Bullion, através da história de Abraão, confirma o fato de que Deus é amor e suas promessas nunca falham. E agora, Senhor, será o tema do Está Escrito da próxima semana. Não perca!